No coração da Toscana do século XI, onde o orgulho nobre frequentemente entrava em conflito com os ideais cristãos, um jovem foi transformado por um ato de misericórdia que mudaria não apenas sua vida, mas o futuro da reforma monástica na Itália. Esta é a história de São João Gualberto, abade e fundador da Ordem Valombrosana, um guerreiro que se tornou monge e um farol de paz e santidade em uma época turbulenta. João Gualberto nasceu por volta do ano 995 em uma nobre família florentina. Criado com os ideais de cavalheirismo e honra, foi treinado como soldado, destinado ao prestígio e poder mundanos, mas uma tragédia pessoal testaria sua fé e remodelaria sua alma. O único irmão de João foi assassinado e, como o destino quis, João encontrou o assassino em uma estrada deserta nos arredores de Florença em uma sexta-feira santa. Espada na mão, vingança no coração, ele estava pronto para atacar, mas então algo extraordinário aconteceu. O assassino caiu de joelhos, com os braços estendidos como Cristo na cruz, e implorou por misericórdia. Naquele momento, João Gualberto não viu um inimigo, mas o Cristo sofredor. Ele embainhou sua espada e perdoou. Este ato radical de misericórdia foi o início de sua conversão. Logo depois, João entrou no mosteiro beneditino de San Miniato. Lá, enquanto rezava diante do crucifixo, a imagem de Cristo milagrosamente inclinou a cabeça, afirmando a decisão de João de abandonar o mundo e servir a Deus. Mas a jornada de João estava apenas começando. Enquanto estava em San Miniato, João ficou cada vez mais perturbado pela lassidão e corrupção que testemunhava entre alguns monges, particularmente a influência da simonia, a compra e venda de ofícios da igreja. Determinado a viver a regra de São Bento com mais fidelidade, ele se retirou para o deserto de Vallombrosa. Ali, nas remotas florestas a leste de Florença, João Gualberto fundou uma nova comunidade, a Ordem Valombrosana, por volta do ano 1036. Era um ramo reformado dos beneditinos, comprometido com a pobreza, o trabalho manual, a oração litúrgica e a pureza moral. João insistia na observância rigorosa, no desapego aos assuntos mundanos e em uma profunda vida interior. Seus monges viviam em silêncio e simplicidade, cultivando a terra, copiando manuscritos e dedicando-se ao ofício divino. Os vallombrosanos desempenhariam um papel fundamental no movimento mais amplo da reforma gregoriana, ajudando a restaurar a santidade e a disciplina na igreja. A postura destemida de João contra a simonia lhe rendeu inimigos, especialmente entre o clero corrupto, mas também a admiração dos reformadores e dos fiéis. Certa vez, ele sobreviveu a um violento ataque de oponentes, protegido, segundo se diz, pela intervenção divina. Ele viveu para ver o crescimento de sua ordem e o florescimento da reforma em toda a Itália. Após décadas de liderança sagrada, São João Gualberto faleceu em 12 de julho de 1073 e foi canonizado pelo Papa Celestino III em 1193. São João Gualberto continua sendo uma poderosa testemunha da força da misericórdia, da coragem da reforma e da beleza de uma vida inteiramente entregue a Deus, de uma espada de vingança a uma cruz de paz. Sua jornada fala a cada coração que anseia por transformação. Se você gostou desta história de coragem e conversão, ajude-nos a desenvolver este pequeno canal curtindo, inscrevendo-se e compartilhando. Que os santos continuem a inspirar a todos nós. Obrigado, e que Deus os abençoe. 2 bravos soldados. Uma fé inabalável. E uma escolha entre a lealdade a César, ou a Cristo. Esta é a história dos santos Nábor e Félix, guerreiros romanos que depuseram suas espadas para carregar a cruz e pagaram o preço final. No início do século IV, durante o reinado do imperador Diocleciano, o Império Romano foi tomado por uma das mais ferozes perseguições contra os cristãos. Entre os soldados de elite do imperador, nascidos na África, que serviam na Itália, estavam 2 companheiros, Nábor e Félix. Eles eram membros valentes da Legião Tebana, uma unidade militar cristã conhecida por sua integridade e disciplina. Mas, mais do que guerreiros, eram discípulos de Cristo, vivendo secretamente sua fé em um mundo pagão. Quando foi emitido o edito para oferecer sacrifícios aos deuses romanos e ao imperador, Nábor e Félix recusaram. Sua lealdade a Cristo era inabalável, sua fé logo foi descoberta. Presos em Milão e julgados por desafiarem a ordem imperial, os 2 santos tiveram uma última chance de renunciar à fé. Eles se recusaram, foram condenados à morte e conduzidos para fora de Milão, em Lodi. Lá, por volta do ano 303 d.C., foram decapitados por seu testemunho de Cristo. Seu martírio comoveu profundamente os cristãos locais.
Uma nobre chamada Savina recuperou seus restos mortais e garantiu que recebessem um sepultamento digno. Mais tarde, suas relíquias foram transferidas para Milão, onde o grande Santo Ambrósio as consagrou na Basílica de São Nabore. Sua veneração se espalhou rapidamente pelo norte da Itália e pela Gália. Os santos Nabor e Félix nos lembram que a verdadeira coragem não reside no campo de batalha, mas em permanecer firmes pela verdade, mesmo ao custo da própria vida. Até hoje, seus nomes são lembrados no martirológio romano e nas orações litúrgicas, especialmente em Milão, onde são homenageados como padroeiros e protetores. Eles lutaram não por um império, mas pela eternidade. Se você se inspirou na fé e na bravura dos santos Nabor e Félix, ajude este pequeno canal a crescer curtindo, compartilhando e se inscrevendo. Nossa missão é levar a vida dos santos ao mundo, uma história de cada vez. Deus te abençoe. O que é preciso para reconstruir não apenas muros, mas almas? Pode um homem restaurar a fé de um povo destruído com nada além de pergaminho e oração? Esta é a história de Santo Esdras, também conhecido como Esdras, o escriba. Sacerdote, estudioso e profeta da renovação, um homem de silêncio em tempos de caos, um homem que reacendeu a luz da palavra de Deus na sombra do exílio. Esdras nasceu na Babilônia durante o longo exílio dos judeus. Após a destruição de Jerusalém pelos babilônios em 586 a.C., ele era de linhagem sacerdotal, descendente de Arão, irmão de Moisés, e, desde a infância, foi separado. Na Babilônia, o templo havia desaparecido e o culto não tinha altar, mas a lei do Senhor ainda falava. E Esdras ouviu. Ele se tornou um escriba, um novo tipo de figura religiosa na história de Israel. Não apenas um copista de textos sagrados, mas um guardião da verdade divina. Ao longo de anos de estudo, Esdras cresceu em sabedoria e favor. Ele dominou a lei de Moisés e ansiava por vê-la novamente em prática na terra de Israel. Então, aconteceu um milagre da providência. Por volta de 458 a.C., o rei Artaxerxes I da Pérsia, um governante pagão, concedeu a Esdras um decreto real. Ele deveria retornar a Jerusalém com prata, ouro e autoridade, não para conquistar, mas para ensinar a lei do Senhor. Esdras reconheceu que esse favor não vinha de homens. Ele declarou: Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos pais, que pôs tal coisa no coração do rei. Com cerca de 5.000 exilados, Esdras partiu na longa e perigosa jornada de volta a Jerusalém. Ele jejuou e orou por proteção, recusando uma escolta militar porque confiava na mão de Deus. Após 4 meses, eles chegaram à Cidade Santa. Mas o que o aguardava não era alegria, mas tristeza. Os muros de Jerusalém estavam em ruínas. Mas, pior ainda, o mesmo acontecia com o coração do seu povo. Muitos haviam quebrado a aliança de Deus. Costumes pagãos haviam se infiltrado. A lei de Moisés havia sido negligenciada. Esdras foi esmagado. Em um momento de profunda angústia, ele rasgou suas vestes, puxou a barba e caiu de joelhos diante do povo e do Senhor. Ó meu Deus, estou envergonhado e envergonhado, para levantar o meu rosto a ti, meu Deus. Porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa transgressão tem crescido até os céus. Esdras 9h06. Mas Esdras não se desesperou. Reuniu o povo e, com as mãos trêmulas, abriu o livro da lei. Da manhã até o meio-dia, ele leu em voz alta. O povo chorou, não por medo, mas por arrependimento. Um santo reavivamento havia começado. Esdras, juntamente com Neemias, restaurou a aliança, purificou o sacerdócio e restabeleceu a leitura das Escrituras como central na vida judaica. Ele iniciou reformas que definiriam o judaísmo por séculos. Esdras é lembrado como mais do que um sacerdote, ele foi o pai do judaísmo em sua forma pós-templo. Por meio de sua liderança, as tradições de leitura das Escrituras, ensino oral e sinagogas se enraizaram. A tradição também lhe atribui a compilação e edição de partes do Antigo Testamento, incluindo os livros de Crônicas e possivelmente o cânone da Torá. No livro apócrifo 2 Esdras, ele é mostrado tendo visões profundas sobre a justiça de Deus e o futuro, visões que influenciaram tanto o pensamento cristão primitivo quanto o judaico. Santo Esdras nos mostra que o verdadeiro poder não reside em espadas ou coroas, mas na verdade, vivida e proclamada. Ele foi um restaurador da lei, um mestre da aliança e um homem de fé incansável, em um mundo que ainda se esquece da palavra de Deus. Precisamos do espírito de Esdras, para nos lembrar,
nos reformar e nos chamar de volta. Santo Esdras, o escriba, modelo de sabedoria, sacerdote da palavra, restaurador da aliança. Rogai por nós. Se esta história de fé e renovação tocou o seu coração, ajude-nos a compartilhá-la. Curta, inscreva-se e junte-se a nós para descobrir a vida dos santos que moldaram a história da salvação. Que Deus o abençoe, e que a palavra do Senhor esteja sempre em seus lábios e em seu coração. O que acontece quando um poderoso imperador abdica de sua coroa, não em derrota, mas em santidade? Conheça Santo Henrique II, o único imperador do Sacro Império Romano Germânico já canonizado. Um guerreiro em batalha, um governante justo de nações e um humilde servo de Deus. Sua vida não se resumiu apenas à construção de um império, mas sim à construção do reino dos céus. Fique conosco enquanto desvendamos a extraordinária jornada de um santo imperador que provou que a verdadeira grandeza reside no serviço. Henrique nasceu em maio de 973 na Baviera, na poderosa dinastia Otoniana. Criado em um lar profundamente cristão, foi educado na Escola Catedral de Hildesheim, um centro de aprendizado e fé. Mesmo como um jovem príncipe, Henrique era marcado não apenas pela inteligência e força, mas também por uma profundidade espiritual rara para alguém de sua posição. Com a morte de seu pai, Henrique tornou-se Duque da Baviera. Então, no ano de 1002, após a morte repentina do imperador Otão III, Henrique foi eleito rei da Germânia, iniciando um reinado que mesclaria espada, política e santidade. Como rei, e posteriormente coroado imperador do Sacro Império Romano pelo Papa Bento VIII em 1014, Henrique dedicou seu governo à justiça, à paz e à reforma da Igreja. Ele apoiou o movimento cluniacense, restabeleceu a vida monástica e defendeu o papado dos inimigos. Ele não buscava o poder pelo poder. Na verdade, Henrique via a realeza como uma responsabilidade divina. Governou com humildade cristã, garantindo que as leis estivessem enraizadas na fé e na caridade. Fundou e restaurou igrejas, construiu catedrais e dotou mosteiros em todo o império, incluindo os grandes bispados de Bamberg. Talvez um dos aspectos mais inspiradores de sua vida tenha sido seu casamento com Santa Cunigunda de Luxemburgo. Sua união foi sagrada e marcada pela dedicação mútua a Deus. Algumas fontes falam de seu voto de castidade, e juntos governaram como colaboradores tanto no governo quanto na fé. Santa Cunigunde também foi canonizada, um testemunho da santidade de sua vida compartilhada. O reinado de Henrique terminou com sua morte em 13 de julho de 1024. Ele não teve filhos, mas deixou um legado espiritual que transcendeu linhagens. Sua devoção a Deus, seu sábio governo e seu compromisso com a reforma da Igreja lhe renderam imenso respeito. Em 1146, o Papa Beato Eugênio III canonizou Henrique, tornando-o o único imperador romano canonizado. Sua festa é celebrada em 13 de julho. Ele é o padroeiro dos que não têm filhos, dos deficientes e dos oblatos beneditinos. Santo Henrique II nos lembra que mesmo os mais poderosos entre nós são chamados à santidade. A liderança, quando ancorada em Deus, torna-se um caminho para a santidade. Se você gostou desta história de fé, coragem e devoção real, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar nosso pequeno canal a chegar a 1000 inscritos. E se sentir isso em seu coração, apoie nossa missão de compartilhar a vida dos santos que mudaram o curso da história. Santo Henrique II, rogai por nós. E se a sua maior fraqueza se tornasse o seu chamado divino, nascido em uma vida de guerra, jogos de azar e dor, um homem seria transformado pela graça para se tornar o padroeiro dos doentes e moribundos, mudando a assistência médica para sempre. Esta é a extraordinária história de São Camilo de Leles. Camilo nasceu em 1550 em Buccianico, Itália. Seu pai era soldado e sua mãe morreu quando Camilo ainda era criança. Sem muita orientação, Camilo cresceu imprudente e irascível. Ele seguiu os passos do pai e se tornou soldado, uma vida que só aprofundou seu vício em jogos de azar e vícios. Ele jogou tudo fora, até suas roupas, e acabou na miséria, aos 25 anos. Camilo sofreu um ferimento na perna que não cicatrizava. Ele procurou tratamento no Hospital San Giacomo, em Roma, um local notório por seus cuidados precários. Lá, ele testemunhou em primeira mão a negligência e o abuso dos doentes. Impressionado com o sofrimento ao seu redor, Camilo teve um momento de graça. Decidiu mudar, não apenas sua vida,
mas também a maneira como os doentes eram tratados, Camilo passou por uma profunda conversão, renunciando ao jogo e abraçando uma vida de humildade e caridade. Começou a trabalhar no hospital e, por fim, tornou-se seu diretor, mas Deus tinha mais reservado. Camilo percebeu que o cuidado espiritual era tão vital quanto a cura física. Em 1582, começou a reunir homens com a mesma mentalidade para servir aos doentes com compaixão e dignidade. Para servir melhor, Camilo, apesar de ter mais de 30 anos, iniciou seus estudos para o sacerdócio. Foi ordenado em 1584. Camilo fundou a Ordem dos Ministros dos Enfermos, mais tarde conhecida como Camilianos, marcada por uma grande cruz vermelha em seus hábitos. Eles fizeram um quarto voto: servir aos doentes mesmo com risco de suas próprias vidas. Em tempos de peste, guerra e desastre, os camilianos permaneceram firmes, cuidando dos moribundos nas ruas, hospitais e campos de batalha. Seu amor radical tornou-se um farol da misericórdia de Cristo. O próprio Camilo lutou contra a doença durante a maior parte de sua vida. Mesmo assim, nunca abandonou sua missão. Morreu em 14 de julho de 1614, exausto no corpo, mas resplandecente no espírito. Sua ordem já havia se expandido por toda a Itália, levando luz a milhares de pessoas. Em 1746, Camilo foi canonizado pelo Papa Bento XIV. Hoje, ele é o padroeiro dos doentes, hospitais, enfermeiros e médicos. De uma vida de pecado à santidade, São Camilo de Leles nos lembra que Deus pode transformar até mesmo nossas feridas em missões de misericórdia. Seu legado vive onde quer que a compaixão encontre o sofrimento. Padroeiro dos doentes e dos profissionais de saúde. Se você gostou, curta, compartilhe e assine as histórias dos santos. Ajude-nos a atingir nossa meta de 1000 inscritos para continuar compartilhando a vida dos santos que mudaram a história. Que Deus o abençoe, e que você encontre força no serviço, como São Camilo.